E hoje cedo, o governador Ronaldo Caiado falou com exclusividade ao repórter Almir Costa sobre a aprovação da reforma tributária. Vamos acompanhar. Olá, o governador passou a manhã de hoje aqui no município de Hidrolândia, onde entregou várias obras e agora vai falar conosco aqui do jornalismo da TV Serra Dourada sobre a reforma tributária. Governador, o senhor passou a semana em Brasília tentando adiar essa votação, infelizmente isso não foi possível, foi aprovada na Câmara. Eu queria a sua avaliação sobre o resultado do que foi aprovado lá ontem. Olha, todos nós, isso é um conceito nacional de que todos nós queremos uma aprovação de uma reforma que diminua a burocracia, que facilite a vida das pessoas. Agora, não se pode, em nome de uma reforma tributária, invadir e retirar prerrogativas que são cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Quer dizer, você não pode tirar a autonomia dos estados e dos municípios. Quando você cria um comitê, tá certo? Ou uma comissão federativa, ela retira tudo aquilo que eu arrecado em Goiás, concentra dentro de um órgão em Brasília, para dizer de qual maneira esse dinheiro será repassado aos estados e aos municípios. Isso é uma afronta à Constituição brasileira. Então, é um pecado mortal, tá certo? Não é um pecado venial, é um pecado mortal. Agride a Constituição brasileira, revoga os direitos dos entes federados. Então, não é nos atendendo em penduricalhos que nós podemos chegar a abrir mão de algo que realmente coloca em risco toda a nossa capacidade de gestão, de capacidade produtiva e de iniciativa. E é importante que se diga o seguinte: não estou defendendo meu governo, porque meu governo vai acabar antes da reforma ser implantada, tá certo? Eu estou defendendo o futuro, não só de Goiás, mas do futuro deste país, que ficará nas mãos de Brasília, num controle central. O segundo ponto, que é importante que saiba, é o seguinte: o relator não colocou qual é a alíquota, o tributo, quanto é que o cidadão vai pagar, tá certo? Para poder amanhã, vamos dizer, consertar uma televisão. Aí ele foi lá e R$1.000. Ah, mas se for com nota é 1.350. Porque, na verdade, não vai ser 25%. Na verdade, essa tarifa que será cobrada do cidadão, o imposto que será cobrado do cidadão, vai ser de 35%. Então você vai ver o maior nível de sonegação na sua vida. Que ninguém consegue chegar lá, vai fazer um tratamento agora, com nota é 1.350, sem nota é 1.000. Olha, veja bem o impacto nisso tudo. Não sobrevive média empresa, pequena empresa, setor de serviço, a educação particular vai sofrer duramente com isso, tá certo? A agricultura são centros competitivos. Mas a quem interessa isso? Interessa o seguinte: interessa as trades, as exportadoras. Porque a exportadora é uma maravilha. Veja bem, nós produzimos grão todo em Goiás aqui, toda nossa parte pecuária de tudo. Aí todos os impostos que eu recolho em Goiás, que produziu esse aumento da produção em Goiás, combustível, de semente, tudo isso, aí quando vender, a exportadora vender lá para o exterior, aí esse imposto tudo vai ser retirado de Goiás e vai ser levado para a exportadora. Então, quer dizer, gente, é o que eu falo, não vamos discutir, mas com conhecimento de causa. Então, eu debato com conhecimento daquilo que está sendo votado. Por isso que seria importante ter adiado a votação? Lógico. Tanto é que uma votação como uma emenda à Constituição brasileira jamais podia ser feita por voto virtual, votação remota. Quer dizer, o texto ele foi recebido na hora da votação. Como é que a população não tem nem noção. A pergunta que eu fiz, e ninguém dá conta de me responder: qual vai ser o imposto final para o povo pagar? Não, e depois a lei complementar. Não é 25%, vai chegar a 35%. E eu pergunto: você, prestador de serviço, você de pequena e média empresa, você vai dar conta de arcar com 35%, sendo que as pessoas não terão reajuste salarial nesse nível? Essa articulação vai continuar no Senado, governador, e há a possibilidade de se mudar muita coisa, uma vez que o Senado é a casa revisora? Tem, porque, na verdade, o ex-ministro Paulo Guedes apresentou aquilo que nós defendemos. Olha, a União faz primeiro a sua reforma, do PIS e do COFINS, como ele apresentou, e nós, estados e municípios, fazemos a nossa segunda. E com a gravidade agora, inventar na última hora, para ter o apoio
ali dos governadores do Sudeste, então inventaram uma regra. O Conselho só pode autorizar qualquer coisa se os representantes representarem ali, no mínimo, 60% da população brasileira. Então hoje, gente, é um caso inédito. Prestem atenção, hoje nós, respeitosamente, nos intitulamos de entes subfederados, ou seja, são os entes estaduais e municipais, não é? Então, isso é uma denominação que é feita por aquilo que é chamado entes municipais e estaduais, são então subnacionais, todos nós nos enquadramos em subnacional. Agora, além de subnacional que nós somos, os 24 estados no país agora foram transformados também em subnacionais e em subsudeste. Porque o Sudeste agora, 3 estados decidem se pode ou não pode. Se eles falarem não pode, trava tudo. Porque eles têm mais de 40% da população brasileira nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, é uma total excrescência. Isso é um estupro à Constituição brasileira. Isso é uma afronta completa. Isso é um desrespeito com os entes federados. Então, mas quem sabe pode dar para você mais um detalhe aqui. Mas, não, vem cá, eu não estou discutindo o acessório, eu estou discutindo o principal. Eu estou discutindo o conteúdo. As pessoas estão discutindo a capa. Não, a capa está escrito reforma tributária. Todo mundo quer que é. Agora, tem conhecimento do conteúdo? Estudou o conteúdo? Sabe o que está votando? Já explicou para a população que vai ter que pagar 35% de imposto? E aí, você vai defender isso? O presidente disse em entrevista, inclusive, ao SBT ontem, que foi a reforma possível, que não é possível, segundo ele, atender a todos os interesses. Como é que o senhor avalia isso? Não, avalio o seguinte, o governo federal dá o bom exemplo, faça a reforma dos seus tributos que incidem sobre bens e serviços, que é exatamente o PIS e COFINS, que está lá proposto, certo? Por que não vota? E os estados e municípios depois farão a sua reforma em relação ao ICMS e o ISS. Agora, de repente eles entraram com o PIS e COFINS, que só entra com 35%, tá certo, de todo esse volume do dinheiro, e os estados e municípios entram com 65% de sua arrecadação. Aí é muito fácil, né, meu amigo? Você concentra tudo em Brasília, você divide, você vai falar que dentro de um conselho o governo não tem maioria? Lógico que tem. Tudo bem, meu, indico uma pessoa de Goiás, mas só que ele é ali, 53 avos, certo? Então, no momento que você constrói isso, e mais o impedimento agora dos estados que têm 60% da população que podem mudar qualquer regra, o Sudeste hoje pode dizer o seguinte, não, a coisa aqui é isso, só pode mudar se nós aqui acordarmos. Então eu sou subnacional e sub-sudeste, agora eu sou o sub do sub, não só eu, mas 24 estados do Brasil hoje estão nessa condição aí de total, vamos dizer, desnivelamento daquilo que a Constituição nos dá. Governador, para a gente encerrar, apesar de não ter sido possível adiar isso aí, o senhor acredita que o senhor sai fortalecido na discussão de um tema tão importante que pouco era falado e quando o senhor entrou em cena, as discussões pelo menos aconteceram e muita coisa foi mudada também? Sem dúvida, ele também é uma matéria que, como eu fui deputado, senador, isso é um tema que se discute há muito tempo. E todo mundo dizia que primeiro vamos votar uma reforma administrativa e depois vamos votar uma reforma tributária. Mas inverteram. E todos nós nos propomos a discutir uma reforma tributária. Ninguém é contra a reforma tributária, ninguém é contra a reforma política, ninguém é contra a reforma trabalhista, ninguém se coloca contra a reforma administrativa. Agora, o que nós temos que dizer é o seguinte, existe o conceito reforma administrativa, agora tem o conteúdo que está escrito. Então o que nós temos que contestar é o conteúdo, é um conteúdo que realmente penaliza, engessa e governadores passam a viver de mesada. Prefeito passa a viver de mesada. Você passa a ser ordenador de despesas. Você não tem essa iniciativa, como por exemplo o prefeito aqui teve. Não, vou fazer um convênio com o governo, aí eu vou arcar com esse projeto executivo, aí eu vou trazer água para aquele lugar ali, não, eu vou ampliar a minha área de atendimento de saúde em tal bairro. Não, é mesada, ele vai receber a mesada dele. Tá certo? Isso é igual quando a gente era estudante. Teve nota boa, aí
o pai dá um pouquinho a mais. Teve nota ruim, diminui. Quer dizer, se a gente estiver bem com o governo federal e com o Sudeste, a gente ganha um pouquinho a mais. Aí, se tiver conta, aí vai para o castigo. Então, quer dizer, não é isso. A Constituição não pode ser afrontada desse jeito. Não será meu mandato, gente. É importante que vocês entendam que não é o mandato do Ronaldo Caiado. Isso é o princípio federativo. Eu não abro mão daquilo que é a prerrogativa de defender o meu Estado, mas de defender aquilo que é o pacto federativo do país. Eu não posso abrir mão disso. Eu tenho conhecimento de causa, eu sei o que eu estou discutindo, tá certo? Eu quero debater com conteúdo, não é com rótulo. Reforma tributária, eu também a favor de tudo, qualquer reforma você é a favor. Ninguém é contra. Agora eu quero saber o que está escrito na reforma. E quero saber se o cidadão vai dar conta de pagar 35%. Escuta o que eu estou falando hoje. Ele falou que é 25%. Eu estou falando para você que vai ser 35%. Ok, governador, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Como ele disse, agora as discussões vão acontecer no Senado, onde o projeto vai ter que passar por mais 2 votações.